Bom dia, eu sou Rosana Pérez Vieira e Silva, estudante de Pedagogia EAD, Polo Santo Antônio Descoberto, Goiás. A minha orientadora é a Sara Raquel. Eu vou falar sobre o trabalho do TCC que foi por mim desenvolvido, que é o uso do jornal impresso em sala de aula, incentiva a leitura, a escrita e a prática constante. O porquê desse meu tema? Eu, no semestre passado, fazendo estágio, que não era em tempo de pandemia, então tivemos mais contato com os alunos. E aí eu pude ver que o informativo da escola era muito interessante. Tinha muita gravurinha, tinha desenho do menininho, da menininha. Então, foi aí que eu pensei nessa ideia. Olha, podemos então chamar a atenção do aluno para a informação, embora sendo uma coisa palpável, uma coisa que ele pode pegar e se interessar. Então, foi aí que eu desenvolvi esse tema. Eu fiz o pré-projeto no semestre passado e dei a continuidade para o TCC. Esse trabalho tem como objeto de estudo a importância do jornal no processo ensino-aprendizagem para alfabetização e letramento infantil, que tem muitos benefícios, inclusive, entre outros, o aprimoramento da leitura, da escrita, bem como o desenvolvimento do pensamento analítico, raciocínio lógico e conhecimento do mundo atual. Haja vista que pode possibilitar que o que ele lê, ele escreve, assim como a sua interpretação, a qual varia do ponto de vista de cada um, pois o conteúdo pode ser o mesmo, mas cada um tem uma interpretação diferente. Ele foi desenvolvido com base em pesquisas e teorias que explicam e exemplificam sobre os resultados desse método de aprendizagem. Então, através desse trabalho, eu busquei apresentar a importância de manter recursos não digitais, como o jornal impresso, para o enriquecimento do ensino-aprendizagem. Uma vez que o jornal reflete a ética, a cidadania e os mais variados temas, uma importante ferramenta, tanto que no estágio do semestre passado, como havia dito anteriormente, como a gente teve contato com os alunos diretamente, e tudo que desenvolvíamos era muito bem-vindo, porque levávamos jogos, brincadeiras e mesmo o conteúdo que eles já haviam visto, quando a gente aparecia com um brinquedo, com uma brincadeira, eles queriam estudar cada vez mais. Então, isso prova que cada vez mais o lúdico na escola faz a diferença. A metodologia do projeto, a natureza é de pesquisa básica. A abordagem ela é qualitativa. E quanto aos procedimentos técnicos, estão classificados em bibliografias que permitem o delineamento da investigação empírica, que, conforme Gil 2002, é dividido em dois grupos. Aqueles que se valem de fontes de papel e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. E os objetivos da pesquisa, ela é explicativa e descritiva. Já a Fundação Teórica, eu dividi em dois grupos, que foi o jornal impresso na sala de aula e o orientador e o papel de facilitador. Onde na era da informática, é que hoje todos estão em uma era completamente digital, habituado com abreviações, com palavras curtas. Então, esse trabalho veio buscar informações através de meios não digitais, tentando despertar o hábito da leitura. Embora qualquer coisa que não seja digital, que seja impresso, não é uma tarefa fácil. Colocar o aluno, hoje em dia, diante disso. Porque tudo para ele agora é muito mais fácil. Em um clique, ele pesquisa, ele consegue descobrir tudo o que ele quer. Palavras erradas, ele já não mais se preocupa, porque em um clique o próprio corretor já corrige. Então, é muito difícil, mas porém é fundamental para todo educador, toda família, todo cidadão tentar formar eleitores habituais e cidadãos bem informados. E os jornais, por sua vez, são uma fonte respeitada para pesquisa e obtenção de dados e informações sobre o mundo atual. E os jornais, eles trazem histórias que não são contadas pelos livros em sala de aula.
O incentivo à leitura e à prática constante, porque na alfabetização os alunos começam a decifrar o que ler e escrever, e eles começam a desenvolver a leitura do mundo. Então é preciso que esses alunos sejam motivados a entender como funciona esse processo. Me lembro como hoje, bem no início do curso, estávamos tendo inclusive os slides e a turma toda só vendo, né? Assim, realmente desanima. A gente só lendo slides, um grupo ia, lia, outro grupo ia. Porém, um grupo, ele colocou um filmezinho em questão assim, de 1 minuto, inclusive sem fala. Só as gravuras, né? E todo mundo na hora se despertou. Um levantou, o outro se interessou quando viu aquele silêncio constante e as gravuras no quadro. Então, aí que se provou mais uma vez que em adulto causa isso. Imagine em crianças. Então, é algo palpável, como é o jornalzinho, um informativo, é muito interessante para o aluno. E o orientador e o papel do facilitador. O educador assume um papel auxiliar nesse contexto, pois fica a cargo do professor a coordenação de estudo e aos alunos e aos pais estudar, pois a continuação desse processo no âmbito familiar estimula a rotina e a prática desse comportamento. É aquilo que a gente sempre fala, né? A família juntamente com a escola, que a escola não consegue sozinha se não tiver a ajuda da família, assim como a família necessita da ajuda da escola. E o docente deixa de ser o único responsável por esse processo, no qual o aluno torna pesquisador, enquanto o orientador transforma-se em participante do universo do saber. Orientadora, o que condiz ao objetivo que busca essa informação. Os benefícios do jornal na alfabetização. Em razão do grande conteúdo, né, e a ausência de didática que facilite a assimilização, os indivíduos hoje, eles passam de séries sem ter assimilado todo o conteúdo que era para ter aprendido na série passada. Isso vai tendo um acúmulo de déficits que vão prejudicar por toda a vida dele acadêmica. Isso não tem como não dizer isso, porque é isso que está acontecendo no ensino de hoje, né? Repercute nos demais anos da vida acadêmica dele. Tudo que ele passe de um ano sem ter todo absorvido, ele não consegue nos anos seguintes. Então, fazer isso, fazer uso das ferramentas alternativas que visem a concentração e interesse é certamente indispensável e elevará o nível de aprendizado dos indivíduos. E o jornal, por sua vez, consegue abordar diversos temas, além de desenvolver o pensamento analítico, lógico e crítico, como eu já havia dito. Na busca de otimizar o aprendizado dos alunos, o jornal vem para inovar, agregar e despertar o interesse pelo saber e o conhecer. Ensina-se através do jornal a leitura, a interpretação de assuntos tratados sob um prisma reflexivo e crítico. Isso propicia aos alunos a oportunidade de se inserir no mundo através de uma janela de papel, né, que ele vê, inclusive, na contramão do uso dos meios digitais, né, que hoje em dia é como a principal ferramenta. Então, o jornal em sala de aula tem o objetivo a motivação do educando a adquirir uma postura mais crítica do que se passa ao seu redor, fazendo com que analise com mais propriedade as informações que chegam através dos diferentes meios de comunicação. No semestre passado e nos outros anteriores, nós lidamos muito com o lúdico. Então, a cada vez a gente percebe a necessidade que se tem de colocar o lúdico em sala de aula. A manipulação dos materiais escritos, sua análise e um ambiente estimulador fazem toda a diferença no momento da apropriação da norma escrita. Por isso que toda sala, toda escolinha, a gente vê aquele monte, né, aquele amontoados de coisas chamativas, porque isso realmente faz a diferença. A partir da realização deste trabalho,
com o do levantamento das informações realizado no decorrer do tempo, constatamos que o uso de materiais que contêm informação não é desprezível. Pode-se, inclusive, transformar todo tipo de informação, independente do seu formato, em um método de ensino e de aprendizagem. É aquilo que eu já havia falado. Qualquer que seja o lúdico, seja um jogo, seja uma brincadeira, qualquer que seja a ludicidade que entra, chama realmente a atenção dos alunos. Então, por fim, através desse trabalho, eu busco apresentar a importância de se manter recursos não digitais, como o jornal impresso, né? Que foi essa a minha intenção. Só ficou muito diferenciado pelo seguinte: quando eu havia feito o jornal para ter a prática, mas depois da pandemia, né, onde não se tem contato, né, com ninguém, tive que colocar toda em teoria, né? Isso tirou um pouco, né, o foco, né, do trabalho, mas assim, o contexto todo, no geral, eu acho que deu para entender. Uma vez que o jornal reflete os valores, a ética, a cidadania, através dos mais variados temas, tornando-se assim uma ferramenta importante para o educando colocar-se, inserir-se na vida social. Esse foi o levantamento, né, o qual eu tentei fazer e demonstrar a importância que faz qualquer ludicidade em todo o processo de ensino-aprendizagem. Esse foi o uso do jornal impresso na sala de aula.